Pessoas que, às vezes, se entregam somente ao racional. Eu sei que nós temos que estar cheio de tudo, até a nossa racionalidade. Nós prestamos a Deus um culto racional. Mas nós temos que dar espaço para o Espírito Santo agir. Amém? Então nós estamos nessa aula aí de 120. Nosso tema é a missão do Consolador. E eu vou parar exatamente, eu vou só ler aqui, na verdade, o total até onde a gente parou. E aí a gente vai dar sequência. Então abre capítulo 16 aí, gente. João 16. Hoje eu fui desafiado a fazer 20 versículos hoje. Será que eu consigo? Eu estou aceitando muitos desafios, Semana que vem eu vou correr 18 quilômetros. É um desafio, nunca corri. Mas vou correr. Quem sabe, Hoje eu não venço esse desafio. João 16. Vai falar assim, falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem do que eu já tinha dito isso a vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vai. Pelo contrário, eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém? Então foi mais ou menos aí que a gente parou na última aula. Então a gente já falou sobre isso. Então, de forma bem simples, Jesus já começa conectando o capítulo 15 com 16, que fala de perseguições, E que a profecia de Jesus sobre as perseguições deveria ser uma vacina para eles não se desviarem. Eu já tinha avisado vocês, vai acontecer. Então, quando acontecer, não desanima. Ou seja, não quer dizer que quando as coisas estão dando errado, que você não está na vontade de Deus. Às vezes as coisas estão dando errado e você está no centro da vontade de Deus. Então, entende a profecia e vive a partir dela. Isso nós falamos. E nós colocamos aí muitos detalhes, toda a perseguição que a igreja sofreu e sofre até hoje, muito sangue derramado, começando por Estevão, Tiago e todos os mártires dos primeiros 3 séculos, até o cristianismo se tornar algo permitido, na Europa, onde era o mundo da época. Até ali muito sangue foi derramado, E falava do motivo, a ignorância. A ignorância acerca de Deus era o motivo de todo o martírio, de toda a violência que os cristãos sofreram durante toda a vida. E hoje também é assim, gente. A ignorância acerca de quem é Deus. As pessoas, no mundo muçulmano, eles acham que estão agradando a Deus, às vezes degolando um bebê cristão, às vezes matando um pai de família, e sei lá, barbarizando uma família, achando que está servindo a Deus. A causa é a ignorância, e o efeito é toda essa perseguição. E a gente refletiu sobre como um religioso sem intimidade com Deus pode fazer coisas horríveis. Então a gente precisa ter intimidade com Deus, porque senão a religiosidade pode se tornar tóxica nas nossas vidas. Nós até falamos de pessoas, que são vacinas contra Deus, porque não vivem um evangelho de verdade e produzem um monte de pseudo-evangelho que, na verdade, mais afasta as pessoas de Deus que aproxima. E a gente não pode se tornar isso. E aí eu falei, que Jesus esperou esse momento certo para falar para eles, que não existe cristianismo sem renúncia, que ao a gente conhecer o cristianismo de verdade, a gente não se frustra, porque muita gente abandonou a fé porque esperava algo de Jesus e esse algo não aconteceu. Mas Jesus não tinha prometido isso, foi um evangelho falso que foi pregado para ele. E aí ele desanima. Ele entrou por causa de uma mentira e saiu porque se frustrou porque a mentira não aconteceu.
por isso nós temos uma nação de desviados na palavra. Então por isso a gente tem que ter a verdade. Porque se a verdade não for suficiente para você, porta da rua, vai embora. Porque Jesus, ele não vai mudar, ele não vai deixar de ser Jesus, porque você não gosta do que ele falou. Então, por isso que é importante. Entenda a verdade, porque aí você abraça ou você nem entra. E nós paramos aí, falamos um pouquinho, né? Então, só dar uma revisão rápida, gente. No 5 e no 6, nós falamos do clima que estava a reunião, né? Uma grande tristeza. Os apóstolos estavam extremamente tristes. O Senhor revela pelo coração deles para nós naquela última ceia, né, gente? São as últimas palavras da última ceia de Jesus. E aí ele vai revelar que essas pessoas estavam extremamente tristes. E essa tristeza vai para o Getsemane, que eles não conseguem ficar acordados. De tão tristes que eles estavam. Deixa eu ver onde nós paramos, mais ele diz essas coisas. Tá, aí nós falamos sobre o Espírito Santo, né? Que ele é chamado de Consolador, né? Aquele que cuida da gente, né? Aquele que veio nos ajudar, que veio interceder por nós, que veio fazer justiça por nós perante o Senhor. Nós explicamos o que era o Consolador. E nós falamos, né, que a frase de Jesus, porque é melhor que eu vá, porque ele venha. E aí nós vamos falar que é uma questão epistemológica. Eu não vou falar essa palavra mais nunca. Que é o que, gente? Epistemologia é o estudo de como que a gente aprende as coisas, o processo de aprender. Então Jesus está falando, o Espírito Santo é melhor para vocês do que eu mesmo, porque ele dentro de vocês vai fazer vocês aprender mais sobre mim do que eu mesmo aqui. Vocês conseguem entender isso? Ou seja, esses caras viveram 3 vezes com Jesus e abandonaram Jesus, certo? Mas quando o Espírito Santo entrou, cada um morreu de forma trágica. Eles se entregaram até a morte. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de nós faz a gente conhecer Jesus de uma forma que a carne não consegue. Entendeu? Então Jesus ele passa a ser uma coisa tão fantástica, incrível para você, que nada te consegue tirar da presença dele. Por isso que é melhor o Espírito Santo do que o próprio Jesus encarnado. Então é isso que Jesus está querendo dizer. É a forma como a gente entende o próprio Jesus é melhor através do Espírito Santo dentro de nós, ministrando sobre nós. Amém? Então foi isso que nós falamos. Então Jesus é muito maior que humanamente podemos entender. Ele é muito maior. A prova foram o comportamento dos próprios apóstolos. Nós falamos sobre isso. Esse versículo de 2 Coríntios vai explicar isso, né? Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos desse modo. O apóstolo Paulo explicando, né? A gente não conhece Jesus segundo a carne, a gente conhece Jesus segundo o Espírito. E isso é melhor para a igreja. Manuel, nós falamos sobre isso. Nós falamos das manifestações, né, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na história, né? A antiga aliança, né, o Velho Testamento, a protagonismo de Deus Pai, o Evangelho, protagonismo de Jesus. E nós vivemos hoje a era do Espírito Santo, né? Desde Atos e em diante, o protagonismo, quem está atuando de forma mais incisiva é o Espírito Santo. Por isso nós estamos estudando sobre ele. Né? E nós falamos sobre o que ele nos ajuda, né? Vencer as tentações, andarmos com Jesus, testemunharmos às pessoas sobre Jesus. Então isso que esse Espírito vai nos ajudar, né? Alguma das coisas, ele é Deus, gente, ele é infinito. Mas eu estou falando de algumas coisas bem explícitas que o Espírito Santo vai produzir em nós. Ou seja, se você está cheio do Espírito Santo, de alguma forma isso vai começar a te ajudar, você vai começar a vencer as tentações. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou começar a testemunhar Jesus pelas pessoas. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou andar como Jesus. Ou seja, cada dia mais eu vou andar como Jesus, porque a gente vê o próprio Jesus aqui falando que Jesus andava cheio do Espírito Santo. Ou seja, a gente está cheio do Espírito Santo que nem o Filho de Deus, nós vamos andar que nem o Filho de Deus. Isso é muito possível, tá? O que Deus está colocando para nós aí não é balela. E aí nós estudamos Efésios 15, 20, que ele vai falando o jeito, né, de viver pelo Espírito. Portanto, sejam cuidadosos em todo o seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Isso foi a última aula, a última coisinha que a gente falou. E aí eu coloquei aqui, né, você vai ter que usar a sua cabeça para ser cheio do Espírito Santo. Você vai ter que pensar. Você não vai poder ser um cara que deixa a vida me levar, vida leva eu. Entendeu? Você vai ter que estar pensando, cara, será que o Espírito Santo se agrada disso? Será o que eu posso fazer? Então, você vai ter que ser intencional para ser cheio do Espírito Santo. Ele fala que não haja como insensatos. Sejam sábios. E a sabedoria está na palavra de Deus. Então não tem essa do cara ser cheio do Espírito Santo e não gostar de Bíblia, gente. É falso.
cara que está cheio do Espírito Santo, ele ama a palavra de Deus. E nós vamos um montão de gente que fala, eu sou cheio, e reteté, e pula e sapateia, mas não sabe um versículo da Bíblia direito, não sabe interpretar, não tem prazer na lei de Deus, está escolhendo um lado para ser cheio do Espírito Santo, não escolhe lado não, é unção e a palavra, é unção e a palavra, não anda manco. Aproveitem o máximo das oportunidades desses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Mais uma vez eu coloquei, né? Vai ter que usar a cabeça, gente. Você tem que entender a vontade de Deus para a sua vida. Através da leitura, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Você começa a entender a vontade de Deus para a sua vida. Tem muita gente que está achando que saiu de uma religião cultural, onde eu vou na igreja no final de semana para bater o meu ponto, né, para aplacar minha consciência que eu tenho Deus na minha vida, e depois vive uma semana inteira longe da presença de Deus. Você entendeu, gente? E existe hoje os evangélicos culturais, entendeu? Que o pai era evangélico, o avô era evangélico, aí eu sou evangélico, e aí eu quero viver, eu venho numa igreja evangélica como se tivesse uma missa. Entendeu? Eu venho aqui, faço meus rituais santos, aí o resto da semana eu não penso mais em Deus. Ou seja, você tem que entender a vontade de Deus para a sua vida. Né? E por fim, nós colocamos, né, não se embriaguem com vinho, e nós falamos sobre o problema do excesso de entretenimento. Que todo entretenimento em excesso, ele te atrapalha de ser cheio do Espírito Santo. Então, às vezes, na época a alegria das pessoas era o vinho. Hoje a alegria das pessoas, às vezes, é o TikTok, é o Instagram, é o YouTube, né? Às vezes é o esporte, né? Exagero. Às vezes, sei lá o que é. É a gandaia, sei lá o que é, que às vezes coisas lícitas, mas que se tomam uma proporção tão grande na sua vida, que não dá espaço para Deus. Não dá espaço para o Espírito Santo. Então ele fala, não se embriague com vinho. Ele está falando que o vinho é ruim. Ele está falando que a embriaguez, ou seja, o excesso é ruim. Pois ele levará ao descontrole, ou seja, tudo que a gente deixa passar da conta, leva para o descontrole. Tem muita gente, academia é bom, gente. Para a nossa saúde, é bom. Mas tem gente que só pensa nisso, só fala disso, só vive isso. É uma adoração ao corpo. Então pegou uma coisa boa e transformou numa coisa ruim. Virou um ídolo, está embriagado nisso. Em vez disso, o eixo do Espírito. Aí vem a dica do apóstolo Paulo, gente. A dica, que eu vejo que muita gente despreza. Cantando salmos, hinos e cantos espirituais entre si. Ou seja, uma forma de ser cheio do Espírito Santo é a adoração coletiva. Nesse caso, especificamente, tem muitas outras coisas, mas esse caso especificamente, nós falamos, gente, a adoração coletiva. Nós viemos aqui, chegar na hora, e nós cantarmos louvores com todo o nosso coração, numa igreja junto, isso faz a igreja ser cheia do Espírito Santo, segundo essa palavra. Então, você vai se encher do Espírito Santo, cantando hinos e cânticos espirituais entre si. Estou falando de uma coletividade, um canto coletivo. E louvando ao Senhor de coração. Ou seja, não é de qualquer jeito, gente. Não é fingindo alguma coisa, não é de forma mecânica, é tentar cantar extraindo do coração as palavras. Louvando ao Senhor de coração com música. Pronto. Gostando ou não gostando, é isso a verdade. Então, o fato de você chegar aqui e cantar é importante para a sua espiritualidade. Você valorizando ou não valorizando. Eu já conheci muita gente que se achava muito espiritual porque ficava sentado no momento do louvor lendo a Bíblia. Poxa, espiritual pra caramba. Não entendeu nada, gente. Se tornou arrogante. E é isso aí, gente. Então, chegamos na aula de hoje aqui, onde nós paramos. Deixa eu ver aqui. Versículo 8, né? Então, vou repetir o versículo 8 aqui para a gente continuar. E quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado.
Então, eu queria continuar falando aqui, gente, sobre a obra redentiva do Espírito Santo. E algumas coisas que eu tenho que dizer para vocês. Não existe salvação sem o Espírito Santo. Nem teria um crente nessa terra sem o Espírito Santo. Vocês conseguem entender isso? Por que o Espírito Santo é tão importante nas nossas vidas? Né? E no discipulado a gente estudou, né, o quanto o Espírito Santo, às vezes, nem era citado na época antiga da igreja. Ou se você for olhar os tratados antigos da igreja, fala muito sobre Jesus, fala muito sobre Deus Pai, fala até um pouquinho sobre igreja, mas sobre o Espírito Santo eram coisas extremamente resumidas. Praticamente ninguém fala do Espírito Santo. Começaram a falar, tipo, 1500 anos, a partir de 1500, que começou a dar-se uma ênfase à pessoa do Espírito Santo. Ele estava lá agindo do mesmo jeito, gente. Até porque o próprio Jesus fala que o Espírito Santo está na terra buscando glória para o próprio Jesus. O Espírito Santo parece que não busca glória para si. Na prática a gente vê isso. Mas nós sabemos que ele é Deus, então nós temos que dar glória ao Espírito Santo. Entendeu? Ou seja, não há salvação sem o Espírito Santo. Então quando você estiver pregando para o seu amigo, irmão, pavão, professor, cara, você tem que... O Espírito Santo me ajuda aqui agora. Me dá direcionamento. Move o coração dessa pessoa, porque você pode falar... Você pode ter o melhor argumento do planeta. Sem o Espírito Santo, essa pessoa não converte. É impossível. Bem, e aí essa obra redentora, eu já coloquei aqui, né? O Pai planejou. Efésios 1:5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito. Então, a obra redentiva. O que é a obra redentiva, gente? É Deus salvando a humanidade que havia se perdido. Então, existe essa obra redentiva. E nós vemos aqui que o Pai participa dela através do direcionamento, do planejamento dessa obra redentiva. Nós podemos ver em Efésios. O Filho executa. 2 Coríntios, quem quiser abrir rápido aí, 2:5. Mas eu vou ler aqui, gente, para vocês. Eu vou até mudar de versículo, gente. Eu acho que está errado esse 2 Coríntios aí, porque eu troquei aqui. É Romanos 8, de 1 a 3. Agora, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que te dá liberdade da lei do pecado, que te leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez com que a lei era incapaz de fazer, enviou o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como um sacrifício por nosso pecado. Por isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Então aí nós vimos que o Pai planeja, mas o Filho que vai lá e executa. Então, através do sacrifício de Jesus, não tinha como a gente ser salvo, gente. Não tinha como a gente ser salvo. E o Pai planeja. E Jesus vem à terra e executa essa obra. Então, quando ele morre por nós, o que acontece? Ele, através da santidade dele, através do sangue poderoso dele, a justiça de Deus é cumprida, gente. E parece duro, né? Parece duro. É incrível, gente, isso. Você já ouviu uma ilustração? Teve uma época, não sei se vocês lembram, é muito antigo isso, mas dá uma ilustração bacana. Que vai falar assim, gente, por que só a morte, né? O salário do pecado, o pecar contra Deus leva à morte. E aí, vocês lembram de uma época que tinha um jornalista, ele meteu um sapato no Bush, presidente dos Estados Unidos. Vocês lembram disso? Teve uma época que um jornalista lá, sírio, sei lá, do Oriente Médio, com raiva, né, dos Estados Unidos, no meio da coletiva de imprensa, ele pega um sapato e mete no Bush. Bush abaixa, né? Ele não pega nele, o cara é esperto. E aí nos trouxe, gente, se esse cara viesse aqui hoje, onde é que Moisés está ali, jogar um sapato em mim, o que ia acontecer com ele? Cara, no máximo ele ia levar um xingo da polícia ali, no máximo, se acontecesse alguma coisa. E ele ia embora. Por quê? O que é dinheiro no filho do pão?
Agora, quando esse cara fez isso com o presidente dos Estados Unidos, cara, ele tomou uma cadeia de tanto tempo. Foi um problema tão grande para a vida dele, porque ele jogou um sapato. Mas não é mesmo o sapato? O problema não é o sapato, gente. Então, o problema não é o tamanho do pecado. O problema é com quem você peca. E para quem peca contra o rei do universo, gente? Qual que é a punição? Para quem peca contra Diego, pouca coisa. Para quem peca com autoridade, como o presidente dos Estados Unidos, muita coisa. Mas para quem peca contra Deus? A condenação eterna, gente. É por isso que Jesus precisou vir. Porque contra quem a gente pecou é algo muito, muito grave, é muito trágico. Ele é muito importante. É por isso que precisou acontecer isso. Sabe? É só para vocês entenderem, né? Porque às vezes a pessoa, poxa, é muito drástico isso, né? Tem que morrer. Por causa do pecado. Tem que morrer, sim. Porque Deus, ele é infinito e tem infinita importância. Então o pecado contra ele é infinitamente destrutivo e mal e digno de juízo. E por fim, né, gente, estamos aqui nesse versículo, né, que vai falar a obra, quem aplica isso, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo participam do plano redentivo. Um planeja, dirige, um outro executa e agora o Espírito Santo ele aplica. Ou seja, ele traz sobre nós a consciência do pecado e o que nós vamos continuar estudando aí, nesse versículo. Ele fala, né, quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que é convencer, gente. É uma palavra simples, né? Mas a gente tem que entender que ele vai convencer. Então, eu vou colocar aqui, ó, significa fazer com que alguém tenha convicção de algo ou persuadi-lo. Né? Persuadir, aconselhar, sugerir, influenciar. Isso é o dicionário normal, tá? E aí, quando eu peguei esse dicionário do grego, né, que pega a palavra do grego e dá uma expandida, ele fala também, né, de converter, refutar, contradizer, encontrar falta, corrigir. Aí já vai para um outro lado, que já é mais o lado bíblico. Ele vai repreender severamente, admoestar, né? Ou seja, na Bíblia, a ideia de convencer ou repreender alguém está relacionada ao processo de correção e disciplina divina. A convicção aqui não é apenas sobre argumentos, como a tradução normal de convencer. É mais do que argumentos, tá? Mas também sobre expor o erro e trazer luz à verdade. Mostrar a falha e exigir uma explicação. Então, o que o Espírito, a forma dele convencer é desse jeito. Então, ele é uma coisa mais profunda, sabe? É uma coisa mais arraigada. Então, uma palavra muito importante que Jesus fala do trabalho do Espírito Santo é nos convencer. Então, coloquei aqui, tinha até a resposta aqui, né? Esqueci de colocar. Então, gente, primeira coisa aqui, então, a missão do Espírito Santo ao vir, o Espírito Santo ao vir tem a missão de convencer o mundo sobre 3 realidades, né? Do pecado, do juízo e da justiça. Essa convicção não é meramente intelectual, mas uma obra transformadora que opera dentro do coração humano. Bem? Então, sem o Espírito Santo, não tem convencimento de pecado. Não dá nem para arrepender, gente. A gente vai seguir a nossa natureza pecaminosa. Então, gente, primeiro o pecado, né? Quando a gente estava estudando, ou a gente estudou outras vezes sobre o avivamento, né? Ou sobre avivamentos, a gente teve uma época, né? Durante a pandemia, que a gente estudou sobre o Espírito Santo. Foram 8 meses a gente estudando sobre o Espírito Santo. E a gente estudou muito sobre os avivamentos, e uma coisa muito comum nos avivamentos era convicção de pecados. Então, as pessoas que estavam vivendo aqueles avivamentos, elas começavam, especialmente no começo, né, elas começavam a sentir um forte arrependimento, um forte dor com relação aos pecados que eles cometiam. Então, você vai ouvir isso nos relatos de... quais avivamentos estudou, gente? País de Gales, os Moravianos, Azusa,
Todos que a gente tudo tem essa característica, né? As pessoas, elas começavam a sofrer por causa dos seus pecados, elas começavam a sentir uma vergonha, elas começavam a sentir uma dor, um constrangimento forte por causa dos seus pecados, né? Então, uma das marcas da presença do Espírito Santo é uma convicção dos seus próprios pecados. Mas o diabo sempre empurra para nós, gente, para que a gente fique indignado com veemência contra os pecados dos outros. Você entendeu isso, gente? Então, um dos diagnósticos para saber se o Espírito Santo, nós estamos cheios do Espírito Santo, o meu pecado está me incomodando mais? Ou está me fazendo eu ficar mais incomodado com o pecado dos outros? Então, isso é uma prova de pessoas que não estão cheias do Espírito Santo, gente. Você vê pessoas extremamente maledicentes, pessoas extremamente, como é que eu vou dizer, implacáveis com o pecado dos outros. Porque tem gente que ele é muito rigoroso e severo com as pessoas, mas consigo próprio é uma lady, né? O cara é nervoso, é brabo com o pecado dos outros, mas com o dele ele é mansinho. Então, isso não é uma marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque a questão é muito mais interna. Né? Então, uma letra de catedral, né? Quem lembra de catedral? Fala, quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Então, isso é uma das músicas deles lá. E tem uma verdade muito grande ali, cara. Quanto mais você chega perto da luz, mais você olha para você, que você, às vezes você não via umas manchinhas que você tinha, alguma coisa que você tinha, alguns defeitos que você tinha no escuro. Mas você vai chegando perto e a luz vai começar a mostrar seus defeitos. E aí você vai parar de olhar para o defeito dos outros, porque você está cheio de defeito. Você não vai ter coragem, porque seria muita hipocrisia. Você ficar falando dos outros, quando você tem uma vida cheia de defeitos, cheia de pecados. E isso é uma verdade. Quanto mais você está perto de Deus, mais você está vendo os seus próprios pecados, os seus próprios defeitos. Então, uma das marcas mais fiéis, né, do cheio do Espírito Santo é a percepção dos próprios pecados e a redução do julgamento alheio. Tá, gente? Porque muitas vezes a gente fica olhando os reteté da vida, né, barulho e tal. Eu não sou contra isso. Eu sei que o Espírito Santo ele age do jeito que ele quer. Mas a realidade que a gente vê na palavra é a maior prova da presença do Espírito Santo não é reteté, não. É convicção de pecados. É assim que começa. É redução de julgamento alheio. É começar a olhar para a sua própria vida e se arrepender. O Espírito Santo revela que o pecado fundamental da humanidade é a incredulidade em Jesus. Então, o próprio Jesus lá, né, na sequência do versículo, vai falar do pecado porque não creem em mim. A rejeição a Cristo como Messias e Filho de Deus é a raiz de todos os outros pecados e que nos impede de acessar a salvação. Como é que você vai ser salvo se você não crê em Jesus? Então, o maior pecado que existe na humanidade é não crer que Jesus é o Filho de Deus. Porque esse é o pecado que leva à morte. Porque eu posso estar, eu me arrependo desse pecado de não crer em Jesus, eu aceito Jesus. Eu reconheço Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E aí eu começo a lutar contra outros pecados. Morri, Jesus voltou, estou na glória. Porque não foi pelo meu mérito. Eu estou lutando contra os meus pecados, mas contra o pecado mesmo, pesado, que é não crer em Jesus, eu venci graças ao Espírito Santo. Eu entendi, eu fiquei convicto desse pecado e eu aceitei a Cristo. E agora, claro, vou lutar contra o pecado, mas eu estou salvo. Pelo mérito de Cristo, e não pelo meu. É por isso que não tem isso, tá, gente? Tem gente que tem uma ideia que eu estou aqui, eu escorreguei e pequei, gente. Eu cometi, falei um palavrão aqui, batei um carro, morri. Estou para o inferno? Não. Cara, gente, porque se for assim, eu ganho a salvação, eu perco a salvação. Não é isso, cara. A salvação de Deus é muito mais poderoso que isso. Se fosse assim, então é loteria, gente. Salvação é jogo do tigrinho. Você vai soltar lá e talvez você vai dar sorte. Porque não tem como você não pecar, tem? Às vezes você está bravo lá e você solta um palavrão no trânsito. Aí eu perdi a salvação? Não é verdade, gente. Então toma cuidado. Salvação não é jogo do tigrinho, que está na moda hoje, né? A salvação é conquistada por crer em Jesus Cristo. É claro, gente, que aquelas pessoas que estão
pecando deliberadamente, a própria palavra fala. Isso aí nunca creu em Jesus. Porque a fé em Jesus Cristo nos leva a fazer a vontade de Jesus. Ou pelo menos a lutar pela vontade de Jesus. Uma luta interior. Né? A gente está buscando, tentando fazer. Agora tem gente que fala que crê em Jesus e, tipo assim, não está nem aí. Viveu uma vida de fofoca, uma vida de mentira. Entendeu? Então isso aí já está totalmente errado. Entendeu? Então, o pecado que nós estamos vendo nessa perícope aqui, né, nesse pedacinho de texto aqui, ele é enfatizado de o não crer em Jesus. Então, das funções do Espírito é convencer desse pecado, do pecado. Ele traz convicção dos pecados? Traz. Mas o mais importante, né, do que o Espírito Santo faz é convencer do pecado, ou seja, o pecado pior de todos, que é não crer em Jesus. Amém? Que é o pecado mortal. Da justiça, né? Vamos para o próximo. Da justiça. Então, o Espírito Santo aponta para a justiça de Deus personificada em Jesus, que retorna ao Pai após a sua obra. Essa justiça agora é disponível através da fé em Jesus Cristo. Confronta o sistema de justiça humano, uma vez baseado em legalismo e mérito próprio. Então, ele te convence que não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Você pode tentar ser bom o que você quiser, você não vai ser salvo. Certo? Então, o Espírito Santo te convence disso também. Ou seja, você tem que se entregar ao mérito de Jesus. É a justiça, né, de Jesus que você está acessando. Né? Essa justiça agora é disponível através da fé em Jesus Cristo, confrontos. Deixa eu pular isso aqui. Então, a ascensão de Cristo ao Pai também demonstra a vitória sobre o pecado e a morte, garantindo a justiça final para aqueles que creem. Amém? Então, a primeira coisa é a gente entender. Então, quando ele convence da justiça, é da justiça de Jesus que nos permite ser salvo. Ou seja, não é dos meus méritos. Eu me escondo na justiça de Cristo. Tá? Uma outra interpretação muito boa também, e que é aplicável, né, nesse texto, é da justiça. Né? No versículo 10, Jesus vai falar, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Então, outra aplicação, gente, é que aqueles discípulos estavam com Jesus 3 anos, certo? 3 anos. E Jesus era o exemplo deles. Então, Jesus se tornou para eles o quê? Um padrão de justiça, né? Um padrão de moral, de como as pessoas têm que viver, de como eles têm que ser. Correto? Só que agora Jesus não ia mais estar com eles. E que ele fala, né, da justiça, porque eu vou para o Pai. Então, ele vai te convencer do que é justo. Então, o Espírito Santo dentro de você vai começar a te incomodar de coisa que você fez. Então, às vezes, até um novo convertido que não conhece a Bíblia inteira, às vezes ele está fazendo uma coisa errada, ele não sabe por que ele não gosta daquilo. Ou às vezes até gente do mundo, gente, ele está fazendo uma coisa errada, mas a consciência dele pesa. Ele não faz com prazer aquelas coisas. Então, é o Espírito Santo agindo nas pessoas. Ou seja, ele convencendo, o Espírito Santo é o padrão moral. Então, antigamente, aqueles discípulos tinham o próprio Jesus como aquele padrão que eles acessavam. Agora, nós temos o Espírito Santo dentro de nós para dizer para a gente o que é certo, o que é errado. Então, você vai começar a estar em ambientes que você não gosta. Cara, eu gostava disso antes, mas hoje eu não gosto mais. Eu me sinto mal aqui nesse lugar. É o Espírito Santo sendo esse padrão. Antigamente, eu fazia isso, isso e aquilo, e nem doía a consciência. Hoje eu já faço e já não tenho o mesmo gosto, já fica assim, eu já quero parar de fazer. E aí você começa a perceber que as coisas não estão indo tão bem. O microfone para Rose e para Carol. Para Carol. Então, esse é o convencer da justiça. Então, são duas coisas, tá? Justiça é a justiça de Jesus, eu não tenho mérito, e justiça é esse entendimento. O meu padrão de justiça moral agora é propiciado pelo Espírito Santo. Caroline. Paz, irmãos. Diego, é sobre a fala anterior, sobre essa questão do pecado, xingou palavrão lá no trânsito, não vai perder a salvação. Eu acho que ficou um pouco... Eu acho que soou... Pode ser que para algumas pessoas pareça que pode naturalizar esse tipo de atitude. Infelizmente, tem gente que vai achar, vai naturalizar.
Aí eu pequei naquele momento porque eu estava muito nervosa. Mas o que o Espírito Santo faz em nós? Faz uma obra transformadora. Então, se o meu costume era xingar todo mundo no trânsito, eu vou começar a repensar o meu comportamento, porque se o Espírito Santo habita em mim, é na hora do meu nervosismo é que o fruto vai aparecer. Então, eu não posso normalizar isso. Eu estava nervosa, eu xinguei um palavrão no trânsito. E o fruto do Espírito? Cadê? Onde está o seu autocontrole? Aquele que o Espírito Santo te deu. Então, nós precisamos pensar que não é só essa questão de pecar deliberadamente, não. Mas de respirar fundo e sufocar a minha carne. Porque eu penso um pouco diferente esse negócio aí, que a Bíblia fala que tem que permanecer fiel até o fim. Se eu xinguei um palavrão no trânsito e eu tenho, de fato, o Espírito Santo, é instantâneo, gente. Eu não sei com você. Se eu faço alguma coisa que é em desacordo com a palavra, na mesma hora, não gasta um segundo. O Espírito Santo me incomoda na hora. Isso aí você não podia ter feito. Na mesma hora me vem o arrependimento. Então, é uma coisa natural de alguém que é transformado. Se a pessoa xingou lá, eu estava nervoso, não, normal. Não é normal, não. Para um transformado, a minha atitude tem que ser diferente e o Espírito Santo me incomoda instantaneamente, porque eu sei que aquilo não cabe a mim. Eu tive um momento, mas é instantâneo, o Espírito Santo me incomoda. Misericórdia, olha o que eu fiz. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu estou podre. Me perdoa. Então, a gente não pode normalizar esse tipo de atitude, não, porque salvo tem que demonstrar que mudou de vida. É lógico que nós vamos escorregar pelo caminho a vida toda, gente. Mas isso não pode ser uma coisa normal. Isso não pode ser uma atitude aceitável e nenhuma coisa que eu faço diariamente. Tem que ser realmente... eu cometi, mas na mesma hora eu me arrependo. Eu creio assim, porque comigo acontece. Se eu faço qualquer coisa, na mesma hora eu já me sinto podre. Então, se a pessoa está fazendo e está achando natural, ainda que ela saiba que ela tem a salvação, pode começar a pensar que tem alguma coisa estranha e o Espírito Santo está te incomodando, está achando normal todo dia ficar xingando as pessoas no trânsito, você não foi de fato transformado. Certo. Mas a verdade é que a pessoa não perde a salvação. Porque, na verdade, o ponto que foi colocado é perder a salvação por coisas banais ou não. E é uma questão de interpretação, tudo bem. Mas vamos colocar essa ideia, tá, gente? Eu estou falando assim. Porque se for assim, igual eu te falei, todos pecam. Às vezes você está numa rodinha fazendo uma fofoca. E aí? Talvez tenha um pecado que, para mim, pelo meu contexto de vida, vamos supor que é uma pessoa que, do contexto de vida dela, ela viveu num ambiente muito sexualizado. Então, para ela resistir a uma questão sexual, é muito mais difícil que para você, por exemplo, viver num ambiente saudável. Então, talvez a resistência dela é muito maior. Você entendeu? Que Deus consegue perceber esse tipo de coisa. E, gente, não existe. A salvação é por meio de Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Se realmente a gente peca todo dia, se a gente der azar de pecar, bem na hora que acontecer alguma coisa, perdeu a salvação. Não é assim. Eu já pensei assim, mas eu sei que hoje eu tenho convicção que não é. Mas é claro, todos podem ter a sua ideia. Pavão. Dessa questão mesmo aí que Carol comentou, quando nós nos convertemos, nós somos livres da escravidão do pecado. Não do pecado. Às vezes a gente tem essa ideia mesmo, eu já tive muito essa ideia. Esse rompante, né? Isso, de que você vai fazer alguma coisa ali e tal, e fica realmente uma gangorra. Eu tenho a salvação, perdi a salvação. Tenho a salvação, perdi a salvação. Então, assim, como Carol também, eu concordo com ela, porque assim, quando nós temos o Espírito Santo e o pecado vem, imediatamente vem a vergonha. Só que nós não estamos isentos de passar por essa vergonha. Então, assim, continuamente, realmente, principalmente quando a gente ira, né, acho que Paulo, se não me engano, é Paulo que fala, irai-vos, mas não pequeis, né, é esse controle que a gente tem que ter durante a ira ali de evitar o pecado, mas ele, na maioria das vezes, vem, né? Infelizmente, é uma coisa que não tem como a gente controlar. Pecar, a gente vai sempre estar pecando. E eu, assim, concordo com você, porque vem essa questão mesmo. Às vezes não dá tempo da pessoa estar ali, aquele arrependimento, mas ela tem um coração arrependido. E ela já foi liberta da escravidão do pecado. Então, essas coisinhas realmente é o que a gente tem que trabalhar, que é o processo de santidade. Eu tenho uma situação ali que eu tenho que controlar, são as palavras torpes, são, né, uma conduta de vida que ali está desagradando a Deus. Então,
como você falou, quanto mais você se aproxima da luz, mais as trevas são reveladas e você vai sendo transformado. E quanto ao versículo aqui que você mencionou, e da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Também é uma questão dele estar indo embora. Porque o Jesus estava o tempo todo ali convencendo eles da justiça. Então, como não estarei mais aqui, quem convencerá vocês? Agora é o papel do Espírito Santo. Exatamente, gente. E isso também, eu quis enfatizar até, porque é um sofisma mais forte em ambientes pentecostais. Tá? Tô com a salvação, não perca a salvação. Sofisma eu faço, gente, uma mentira, que as pessoas acreditam muito. Por isso que eu até preferi enfatizar muito. Talvez fosse num outro ambiente, a gente teria que falar outra coisa. Mas no nosso ambiente, eu já vivi isso. Esse negócio de tô com a salvação, não tô com a salvação, tô com a salvação. Eu já tive isso, essa opressão. Então a gente tem que vencer esse sofisma, a gente tem que falar a verdade, independente do que seja. Diego, bom, Alisson? Só para completar a sua fala aí, e muitas vezes nesse ambiente, isso é exercido para exercer poder sobre as pessoas e trazê-las no cabresto. Isso é como se fosse um medo. Eu tenho poder, você não pode fazer isso, porque senão você está em pecado. Igual aquela historinha que muitos pastores contam, você precisa ter a bênção do pastor. Um falou aí, onde é que você está aí? Ó? Se você não tiver a bênção para ir para uma oração, que não é Deus que está falando na oração. Por quê? Porque quer exercer poder sobre as pessoas. Quer exercer poder, quer exercer domínio. E muitas vezes traz esse tipo de repertório para poder fazer isso. Aleluia. Vamos lá? Então, gente, da justiça... Ficou claro aí, né? E do juízo. Então, o Espírito Santo testifica que o juízo foi realizado sobre Satanás, né? Então, ele fala do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Através da obra de Cristo na cruz, o poder do mal foi derrotado, garantindo vitória final para aqueles que estão em Cristo. A convicção do juízo leva à esperança da consumação do reino de Deus, estabelecido através dessa justiça eterna. Então, gente, o que é esse juízo, na verdade? Do pecado, do juízo, nós já falamos, né? Do pecado, do juízo e justiça. Então, ele vai falar que, para nós cristãos, tem que ser motivo de esperança. Ou seja, sabe toda essa patifaria que você está vendo na política, no mundo, todas essas maldades, vai vir justiça. Vai vir justiça. Sabe, a gente vai olhar, vai acabar toda coisa ruim, toda a desigualdade, todo o preconceito, tudo que, sabe, essas coisas ruins que a gente vê no mundo, Deus vai promover justiça. Então o Espírito Santo, ele vai te mostrar isso, cara, tenha esperança, porque se a gente viver nesse mundo, vendo essas maldades, o que é a tendência nossa? A gente se entristecer, a gente se tornar cético, a gente se tornar amargo, porque a coisa não está bonita. Por que o cristão pode viver em paz, pode viver feliz? Porque ele entende que Deus é soberano sobre as coisas e ele vai fazer. Gente, se nós que somos maus, a gente fica revoltado às vezes com a situação, né? Esses dias entrou em voga lá a pedofilia no Brasil, gente. Uma pedofilia grotesca, aqui é um dos países que mais tem casos de pedofilia aberta, de crianças que estão na miséria, e aí elas são abusadas de todas as formas. Os pais vendendo crianças, gente. Estava vendo um relato de uma missionária essa semana, na Índia, as crianças sendo vendidas por $26. Tem preço. Uma menina é vendida por $26. Isso é muito injusto, isso é cruel. E se nós sentimos isso, imagina Deus. Todo-Poderoso, o quanto ele não vai exercer juízo sobre essas pessoas, exercer juízo sobre esse mal. Então, na verdade, o fato de nós termos o Espírito Santo tem que nos trazer esperança. Entender? Vai chegar a hora de todo mal ser pago. Todo pecado, toda maldade. E nós vamos viver num mundo de justiça. Amém? Então, isso tem que ser a sua esperança. E você tem que viver como um cidadão do reino de Deus, gente. O que é o cidadão do reino de Deus? É um cidadão que não vive nessa época, vive já na época do reino de Deus. Então, a irmã Caroline
está vivendo uma época podre, certo? Mas ela pode viver como uma pessoa do reino de Deus, que é o reino futuro, onde Jesus vai dominar sobre essa terra. Então, nesse reino de Deus, não tem injustiça, não tem maldade, não tem crueldade. Então, ela tem que ser um agente de Jesus já nesse reino agora. Então, a gente tem que viver como as pessoas do reino de Deus, que é esse reino do futuro. Quando Jesus implantar essa justiça aqui. Então, a gente não tem que cruzar os braços. Um dia Deus vai fazer alguma coisa. Não. Ele nos chama a ser representantes. Amém? Ser embaixadores do reino de Deus nessa era que vivemos hoje. Então aqui, Salmo 97, 8, vale. Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá exultaram por causa da justiça, da tua justiça, ó Senhor. Então é importante ressaltar a ênfase que as fontes, né, que eu tinha aplicado, e colocam na necessidade de um relacionamento correto com Deus para a compreensão do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo não age, né, simplesmente como um GPS te direcionando, faz isso, vai para lá, vai para cá, ditando regras e direções, mas como um guia que conduz à verdade, revelando a pessoa de Jesus Cristo e aprofundando o nosso relacionamento com o Pai. Então ele está nos guiando por toda a verdade. Amém, o Espírito Santo? Só que a verdade que ele está colocando, gente, não é só sobre coisas pequenas. Por quê, gente? Porque tem muita gente que quer usar o Espírito Santo como se fosse horóscopo. Espírito Santo, eu tenho que fazer fulano. Espírito Santo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Sabe, com coisinhas banais só. E eu não estou falando que ele não faz isso, tá, gente? O Espírito Santo pode agir em coisas pequenas, mas o que está falando aqui, né, desse papel primordial do Espírito Santo, é te levar à verdade, gente. Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Né? Do pecado, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, sempre dando glória a Jesus, apontando para Jesus. Amém? Te conduzindo à verdade de Jesus. Né? Deixa eu ver o próximo aqui. Então, eu ouvi falar aqui, gente. Então, eu vou falar alguns nãos aqui, que a gente vê na Bíblia. Então, abre aí Atos 7, versículo 51. Vou falar uns 3 nãos aí, relacionados ao Espírito Santo. Atos 7, 51. Que aí já é uma questão prática, tá? Eu quero trazer para uma questão prática agora, como você, pessoa comum, vai viver ou tomar cuidado com relação ao Espírito Santo. Então, o primeiro não que eu pus aqui foi, cadê? Não resista. Então, Atos 7,51 fala, povo teimoso, aqui é Estevão, tá, gente? Está de frente ao Sinédrio, debatendo Bíblia com o Sinédrio. O diácono Estevão, né? Nós estávamos em reunião essa semana, né, Márcia? Falando do diácono Estevão. Quanto que o cara era top na palavra. E quanto todos os líderes dessa igreja têm que ficar top na palavra, gente. Porque não dá para liberar as pessoas no seu achômetro. Você tem que liderar as pessoas a partir da palavra de Deus. Da verdade da palavra de Deus. Ninguém está querendo a sua opinião. A gente quer a opinião de Deus. Aleluia. Então fala assim, povo teimoso, você tem o coração incircunciso, vocês têm o coração incircunciso e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Então o Estevão está falando, ele está revelando que o Espírito Santo estava atuando naquele momento, naquela reunião, e aqueles homens, por causa do orgulho deles, eles estavam resistindo à ação do Espírito Santo sobre a vida deles. Ele pergunta isso, né? Resistirão para sempre o Espírito Santo, como foram os seus antepassados, como os seus antepassados fizeram, e vocês também fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Ele pergunta. Mataram até aquele que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Eles falando com esse neto que eles tinham matado Jesus. Então, todos os profetas foram perseguidos e assassinados. Ele está
jogando isso na cara, porque eles resistiam ao Espírito Santo. Vocês desobedecem à lei de Deus, embora não tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra eles. Ou tipo cachorro, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Amém? Então a gente vê um caso aí de pessoas onde o Espírito está trabalhando e eles resistem, eles lutam contra o que o Espírito Santo está mandando eles fazerem. Segundo não, gente. Não entristeçam. Efésios 4. Efésios 4, 23 ao 32. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. E revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandone a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então ele está falando aí, gente, da ira, né? Que cria oportunidades. Por causa da nossa raivinha, por pequenas coisas a gente vai e comete pecados. A gente acusa pessoas, a gente maltrata pessoas, por causa de nada, gente. Hoje as pessoas estão matando por causa de nada. Aqui na cidade, já estava contando ontem foi o pastor me contando ontem, de um homem que matou outro por causa de R$600. Ele não recebeu R$600 ali, descontou, ele tinha roubado, e aí o patrão dele descontou dele, ele foi lá e matou o cara. A ira dá lugar ao diabo, gente. Então, o Espírito Santo você tem que lutar contra a ira, né? 28, gente. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Então ele fala de nós realmente controlarmos. Cuidado com o linguajar sujo. Cuidado com as palavras torpes. Cuidado com as palavras agressivas. Porque o Espírito Santo ele é sensível, gente. O Espírito Santo ele é sensível. Então você pensa que talvez as brigas dentro da sua casa estão tirando o Espírito Santo de dentro de lá. De marido e mulher, um gritando com o outro. Você está deixando o Espírito Santo num lugar desconfortável para ele, não gosta disso. E talvez porque, se você lembrar que ele está lá e está sendo desagradado, você segura a sua língua. Porque tem muita gente que às vezes quando uma autoridade está ali, ele não tem coragem de gritar com a esposa. A esposa tem coragem de dar uma resposta errada para o marido. Se eu tiver uma autoridade aqui, agora, o Espírito Santo está sempre com você. E você está chotando ele da sua casa com palavras torpes, com palavras grossas, grosseiras. Então, uma das marcas do Filho de Deus são pessoas que são gentis. A gentileza é marca do Espírito Santo, gente. Cuidado com a grosseria. Você está desagradando a Deus. Onde é que eu parei? Agora 30, gente. Agora chegou, né? Não entristeçam o Espírito Santo. O selo que ele colocou sobre vocês para o dia que os resgatará como sua propriedade. Né? Então ele fala de nós, por causa dessas coisas, entristecermos o Espírito Santo. Por causa da ira. Então ele está colocando aqui muito a questão da ira. Atitudes a partir de ira. Cara, não importa o que fizeram com você, gente. Pensa, conta. Pede orientação do Espírito Santo para fazer da maneira correta. Porque às vezes você agrediu um irmão, agrediu um parente, agrediu uma pessoa, pagar na mesma moeda, você está entristecendo o Espírito Santo. E você, em algum momento, vai
perder a influência dele sobre a sua vida. E ele é muito importante, gente. Não dá para ser salvo sem o Espírito Santo, gente. Quem não tem o Espírito Santo, nem vai ser salvo. E está perdendo também o melhor, né, na festa, né, Mauri? Tem coisa melhor que o Espírito Santo? Não tem, gente. Não adianta você vir aqui todo culto. Não vale a pena se você não se encher do Espírito Santo. Achei que a irmã Lúcia ia falar. Ela fez assim, fingiu, né? Ela fez... Sabe quando vai dar um peteleque, não levanta assim? Ela tem uma presença tão forte, né, que ela fez assim, eu cheguei a desviar o corpo. Então, não entristeça o Espírito Santo. 31. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia. Foge da roda de fofoca. Pelo amor de Deus. Sai dessa, gente. Olha quem falando aqui. Você entristece. Sabe que tudo é pecado de língua? E geralmente ligado à ira, à raiva. Coisas que a gente faz com raiva. Está tudo ligado aqui a entristecer o Espírito Santo. E esses dias eu estava vendo uma pessoa traduzindo ali, porque nas traduções bíblicas fala que o símbolo do Espírito Santo é aquela pomba, né? E aí, um teólogo estava mostrando que, na verdade, o bichinho que ele estava falando ali, o mais próximo do bichinho não é uma pomba, que a gente vê. Porque os pombos, eles são até uns bichos meio grossos, né? Você passa perto deles, nem sai de perto. Só se você realmente ameaçar que ele sai. Na verdade, ele fala que o animalzinho é tipo uma rolinha. Você já viu aquelas rolinhas branquinhas? Elas são muito sensíveis. Qualquer movimento forte, assim, ela não sai correndo. Então, fala que o mais próximo do animalzinho que estava sendo dito ali no batismo de Jesus não era um pombo. Esses pombão, parecendo... Não, era uma rolinha. E é um símbolo, sabe de quê, gente? É um símbolo da sensibilidade do Espírito Santo. E aqui, o autor aqui de Efésios, né? Ele vem falar disso aqui, com umas palavras grossas, com umas palavras com ira, com umas ações a partir da ira. Porque a gente pode ir lá, né? Tem gente hoje, por causa de um post no WhatsApp, vira uma guerra. Por causa de uma coisa que você posta no WhatsApp, às vezes o cara entra e te manda um textão, xinga você todo e começa... Cara, às vezes o que você não está falando, você está digitando, você tem que pagar. Você vai pagar por isso também, viu? Não é só o que você fala, não, porque às vezes você fica falando só de... Às vezes hoje nós estamos falando muito com o dedinho. E as suas palavras grossas, as suas palavras com ira, as suas atitudes grosseiras no que você está fazendo ali no virtual, vale a mesma coisa que você está falando no presencial. Então, cuidado com isso. Que agora é um dos pecados atuais, né? Oh, meu Deus, tirei tudo aqui, você acredita? Bati a mão aqui. Que a gente sempre tem que começar a contextualizar, né? Porque na época não tinha... O Caião vai falar aqui. Oh, desculpa, você pode terminar sua frase? Não, mas é isso, pode continuar. Tá bom. É porque você está falando aí a questão de as pessoas, às vezes, se moverem em raiva, esse tipo de coisa. Eu imagino, interpreto esse tipo de coisa como, às vezes, uma falta de reverência. Um problema, talvez, de fé. Porque, por exemplo, eu estava vendo o cara do Jesus Cop hoje, ontem, na verdade, ele estava falando sobre a questão da pornografia. Ele falou, cara, isso não é uma coisa que você faz quando você está na sala com a sua mãe. Então, por que você faz sozinho? Você não reconhece que Deus está ali com você? Aí ele estava falando que isso é uma questão de fé, um problema de fé, que as pessoas, às vezes, não enxergam que Deus está com ela o tempo todo. E talvez isso motive as pessoas a, tipo, por exemplo, vamos supor, aqui na igreja, cara, eu sou uma pessoa que sai cumprimentando todo mundo, eu faço bem para todo mundo, mas chega na minha casa, eu viro o cão. Eu começo a tratar meus pais mal, desrespeito meus pais, eu xingo minhas filhas, eu trato elas mal. Então, isso é uma forma, tipo, talvez você não interpretar que Deus está presente naquele lugar e Ele é Deus para você, aqui dentro e lá fora também, sabe? Eu interpreto a situação como talvez uma falta de fé, uma falta de reconhecimento de quem Deus é, onde Ele está, sabe? E é isso mesmo que eu queria falar. Aí, gente, o pecado, né? Ele nos convencerá do pecado, de não crer em Jesus. E crer em Jesus é crer nas palavras de Jesus. Então, Jesus tem resposta para tudo isso.
para tudo. Né? Será que nós temos vivido como as pessoas do Sermão da Montanha? Né? Jesus é lá, o tratado mais importante de Jesus é o Sermão do Monte. E você conhece o que é a vontade de Jesus? Ali, descrita naquele lugar? E é isso, realmente é uma questão de fé. Então tem o pecado de não crer em Jesus, e o pecado tem vários filhos, netos e bisnetos, que vai criando pecados diferentes, mas no final é um só. É o mais importante, é não crer em Jesus. Porque se a gente crê em Jesus, a gente se move em direção à nossa fé. Né? O que nos move é o que nós cremos de verdade. Então vamos ver. E por último, coloquei o último não aqui, não apaguem. Então, Tessalonicenses, gente. 5,19. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenha-se afastado de toda forma de mal. Então existe o apagar, existe o resistir, o entristecer e por fim existe o apagar. Ele está colocando o Espírito Santo ali como uma chama, né? Talvez seja a imagem. Mas o apagar a gente está fazendo tanta coisa errada, a gente está agindo, a gente está desprezando tanto as falas de Jesus, igual o irmão Caio falou, a gente está deixando de crer no que Jesus fala e caminhar em direção ao que Jesus nos aponta, que a influência do Espírito Santo fica cada vez menor na sua vida. E quanto menor for a influência do Espírito Santo, mais você, com certeza, estará num caminho de perdição. Ou seja, é um processo, né, que a pessoa vai apagando, daqui a pouco o Espírito Santo, não importa, ele pode vir aqui ouvir 200 palavras, fazer jejum, participar de eventos, e nada muda o coração. Está duro, está seco. Se torna dizem cristão, mas vive como um ateu. O cara levanta, veste a roupa e vai trabalhar. Não fez uma oração, cara. Às vezes você fala que é cristão, mas vive como um ateu. Porque um cristão de verdade sabe a importância de orar, de falar com Deus, pedir ajuda para Deus. Então é isso aí, gente. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Deixa eu ver as horas. Eita. 12. Então vamos lá. Versículo 12, gente. Do João 16. Tenho ainda muito para dizer, mas vocês não podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Então, primeira coisa, Jesus já vai estar apontando em versículo 12, eu tenho coisa para falar para vocês, mas eu não vou falar, porque vocês não vão aguentar. Ou seja, eles precisavam estar cheios do Espírito Santo para entender algumas verdades, para aceitar algumas coisas que iam acontecer. Assim também nós, gente. Tem muita coisas difíceis, que a gente vai passar, ou que a gente está passando e não entende, mas que o Senhor, que a gente precisa estar conectado ao Espírito Santo, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para entender e aceitar algumas verdades. Né? Então, primeiro aí, versículo 12, ele aponta, né, de verdades difíceis que eles não estavam prontos para ouvir, mas depois, com a descida do Espírito Santo, eles conseguiriam. Amém? 13. O Espírito conduz a toda a verdade. No contexto de João, né, a verdade é Jesus. Né? Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, toda vez que ele está falando, né, lembra lá atrás, lá nas primeiras aulas, está falando que o livro de João é um debate filosófico também, contra os filósofos da época, os gnósticos, que estavam ensinando mentiras. Então, todos eles tinham a sua verdade, né? Eles usavam a expressão dessa verdade, a luz, o logos. E João vem com essa história aqui, mas ele sempre vem dizer que a verdade é Jesus. Então ele fala que o Espírito Santo está sempre nos conduzindo à presença de Jesus. Né? Muitos querem usar o Espírito como um estilo mais esotérico, né? Buscar o Espírito como se fosse um horóscopo.
Me diz o que eu tenho que fazer hoje, Espírito. Eu tenho que fazer isso ou aquilo. Não. A função do Espírito é te levar a Jesus. Né? 1 Timóteo 4, de 1 a 2, vai falar assim, ó, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Gente, isso aqui já é verdade. Já tem um monte de gente procurando um monte de lugar e se deixando enganar. Então, essa passagem vai falar claramente, gente, o final dos tempos, ele é marcado, né, a maior estratégia do diabo é te enganar. Por isso que estudar a palavra é tão importante. Porque o engano vai ser o maior ataque. Então, se você não conhece a verdade, você vai ser enganado. Né? A gente tá vendo uns vídeos meio cabuloso, cara. Uns caras fazendo oração ali, você viu que o cara, numa água para transformar água em vinho, e depois, cara, sabe, nada com nada, e você via ali uma manipulação ali, dentro da mão do cara, falando assim, não, cara, isso está muito esquisito. Ou seja, e as pessoas olham para aquele cara, é o homem de Deus. Ele fez água em vinho. Então é o homem de Deus, o que ele falar eu vou fazer. Gente, Jesus afirma que o Espírito Santo não veio trazer glórias para ele, mas para si próprio, né, veio trazer glória para Jesus e para o Pai. E ele, né, essa nossa conexão com Jesus e o Pai, né, ele vai nos trazer as verdades celestiais, né, as verdades que vêm de Deus. Então, uma característica das pessoas cheias do Espírito Santo, né, e de líderes cheios do Espírito Santo, não são pessoas que se colocam entre você e Deus. Vem cá, faz a meu negócio aqui, que você vai ser abençoado. Então se transformam em gurus espirituais. Corre desses caras, gente. Por mais top que ele pareça ser, corre dessas pessoas. Porque as pessoas cheias do Espírito Santo de verdade são pessoas que vão te levar ao encontro com Jesus, pessoal. E não uma pessoa que vai ficar te dando recado de Deus toda hora. Não, vem cá, você vai ouvir a Deus. Eu vou te ensinar a ouvir a Deus. Você vai falar com Deus. Porque muita gente tem transformado a fé num comércio. Né? Está barganhando. Eu recebo de Deus aqui para te passar. Então, faz isso e isso para mim. Ou se sujeita a isso. Né, irmão? Você até está falando de pessoas que dominam. Estão usando a palavra de Deus para dominar as outras pessoas. E o Espírito Santo, nós estamos vendo aí, né? O que o Espírito Santo vem falar aí? Ele vai te levar à verdade. É você que vai para a verdade. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Acabei pulando aqui, gente. Conduzindo a verdade que é Cristo e glorificar a Jesus. Então, são essas três coisas que nós estamos aprendendo aí. O Espírito Santo, ele conduz, ele nos ajuda a entender coisas difíceis, verdades difíceis, duras, pesadas. Nos conduz à verdade que é o Cristo e ele traz glória para Jesus. Então, quanto mais a gente vê isso, mais a gente pode ter certeza que é o Espírito Santo sim falando. Se o que está sendo dito traz glória para Jesus, é o Espírito Santo. Bem, aí, agora eu vou pular aqui um monte de versículo. Falta um minuto. Eu ia chegar no 22, gente. Mas dá tempo. Deixa eu ver se dá mesmo. Amém, então, gente. Faltava aqui. Estava prontinho aqui, até o finalzinho. Mas, realmente, é muita coisa para a gente falar aqui em um minuto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Quero que você busque sinceramente o Espírito Santo para que ele possa trazer arrependimento. Sabe, gente? Se a gente fizer a coisa da maneira certa, ou seja, se nós realmente buscarmos o Espírito Santo
com vontade, né? Com desejo, com sinceridade, nós vamos conseguir isso, nós vamos achar esse Deus que é o Espírito Santo. Eu estava vendo um resumo do livro O Deus Esquecido, e ele falava, né, duas coisas que atrapalham as pessoas de chegar ao Espírito Santo. A primeira é o medo. Então as pessoas veem, né, veem aquelas reuniões, o reteté, aquelas coisas, ou então o Espírito Santo pegar a pessoa aqui e leva para a África. Então ele tem medo, cara, o Espírito Santo, se eu realmente me entregar, o Espírito Santo vai bagunçar a minha vida. E eu tenho planos. Eu tenho planos bem traçados, eu sei o que é melhor para mim. E aí eu começo a ter medo. Então ele fala de pessoas que têm medo do Espírito Santo. E por isso não conseguem ser cheios do Espírito Santo. Por isso não conseguem ter experiências com o Espírito Santo. Porque tem medo. Eu já tive muito medo. Eu tinha sempre medo do Espírito Santo me mandar para a África. Eu falei, meu Deus, eu não quero ir para a África de jeito nenhum. E todo mundo ia para a África. E eu falei, Deus, não me manda para a África, não. Então eu ficava ali sempre com medo, gente. E é verdade, gente. Eu era dos medrosos. Mas não tem medo do Espírito Santo, não. É seu Pai. Ele vai te conectar com o Pai. E o que ele te falar é bom para você. E outras pessoas, também são muitos, estão buscando o Espírito Santo para vanglória pessoal. Ou seja, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Dons de cura, para que as pessoas me admirem. Dons de revelação, para as pessoas olharem para mim. Cara, tem que... Tipo assim, poder pessoal. E aí Deus não... Deus resiste ao soberbo, gente. Não tem Espírito Santo. Quando você está querendo a glória para si. Então não tenha medo dele, mas também busca a ele pelo motivo certo. Eu sei que você vai achar graça aos olhos de Deus. Amém? Senhor Deus, amado Pai, nós podemos sentir a Tua presença aqui nessa manhã. O Senhor falou de forma poderosa as nossas vidas, meu Pai. Espírito Santo, agora venha e tome, meu Pai, o coração dessa igreja. E que a Tua presença aqui possa trazer convicção dos nossos pecados, meu Deus. Possa trazer sobre nós, meu Pai, arrependimento sobre os nossos pecados. Que nós possamos entender que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Que o Senhor é um Deus cheio de toda a dignidade. E nós, com a nossa língua, nós, com as nossas atitudes agressivas, nós, às vezes, no conforto do nosso sofá, digitando no nosso celular, temos desagradado o Senhor, temos entristecido o Senhor, temos apagado a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, venha derramar unção nessa casa, onde nós vamos poder viver na presença do Espírito Santo, vamos poder andar por essa cidade, sendo representantes reais de Jesus, sendo filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, trazendo vida, trazendo luz, trazendo alegria a esse lugar tão entristecido, meu Pai. Em nome de Jesus, as pessoas dessa terra estão clamando, meu Pai, pela presença. Estão necessitando da presença do Senhor. Em nome de Jesus, venha nos abençoar nessa manhã. Venha nos abençoar para que não seja simplesmente palavras, mas que seja mudanças reais nas nossas vidas, meu Pai. Põe amor no nosso coração, um para com os outros, meu Deus. Porque a unção do Senhor é derramada na unidade. E muitas vezes nós desprezamos a unidade. Nós nos agarramos ao nosso orgulho. Nós nos agarramos às nossas feridas, meu Pai. E não liberamos o perdão real, meu Pai. Assim como o Senhor nos perdoou. Deus, nós pecamos contra o ser mais grandioso de todos. E o nosso merecimento é a morte. Mas o Senhor, pela sua infinita graça, tem nos perdoado e nos abençoado, e tem nos levado e nos conduzido a um caminho de salvação. Tu nos adotou, Pai, por isso nós louvamos e agradecemos ao Senhor infinitamente, Pai. Ainda que o Senhor não nos desse mais nada a partir de hoje, meu Pai, a Tua graça é o bastante, Pai. A Tua graça, a Tua salvação é o bastante. Nós queremos viver para agradar o Senhor.
Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Você pode declarar agora a sua dependência do Espírito Santo?